Salve, salve, minha rapaziada, aqui quem fala é Chad Santos. Vídeo de hoje relacionado aos funkeiros, tá ligado? Que falaram sobre aí a situação envolvendo, tá ligado? O próprio Bronx e pá, vários apoiaram ele após ele sair do Sintonia, enfim. Eu vou começar pelo mais polêmico. Vocês já sabem quem é, não preciso nem falar, né? Mas antes deixa o like no vídeo, faz aquelas coisas padrões, né? Se inscreve. Pode mandar pro amigo esse vídeo, porque esse vídeo tá muito bom, mano, muita qualidade, a gente trouxe umas informações quentezinhas aqui pra vocês, tá ligado? Então, já manda pro amigo, mais próximo, enfim, esquece. E, rapaziadinha, só pega a visão aí no MC Kevin falando sobre a situação. Irmão, no foco. Tá vindo, pai? Chegando. Hã? Tô chegando, você acha? E o projetinho, como que tá? Esquece, pai é jogador, pai. Pai é só... Pedindo pra me pronunciar do bagulho aí do Sintonia, eu não ia falar nada, não. Calma aí, porque eu nem assisti. Eu nunca nem assisti Sintonia. Peguei o neguinho pra trampar a carreira do neguinho, eu ia assistir o bagulho por causa dele. Agora que eu não vou assistir mesmo, você tirou o neguinho, caralho. Sacou o neguinho, tá tirando no bagulho. Já que sacou o neguinho, nós vamos montar logo nossa série. Vamos fazer a nossa, tá escrito lá o bagulho? Então já era, nós vamos fazer nossa série, certo? Vamos fazer a nossa série e poucas ideias, vai mostrar a realidade. Porra, esquece, filho, respira. Quando até 10, tá fazendo a vida GTA? Bora, fumaça no Corolla. Esquece. De irmão, viado, você não tem nada, filho. Vai cantar, viado. Vai cantar, viado. Esquece, irmão é o Bronx, viado. Ele que é o brabo. Agora, minha rapaziadinha, você já deixa as opiniões do que vocês acharam que o Kevin falou. Vamos botar a do Salvador, mano, o Salvador da Rima falando sobre o Bronx. Então, família, tô vindo aqui me manifestar aí referente a uma parada que eu vi aí que me deixou triste aí na internet, tá ligado? E eu vou deixar minha opinião sincera, com todo respeito, entendeu? Sem querer me meter, já que querendo ou não tenho nada a ver, certo? Mas eu vi que tiraram o Bronx, cara, o irmão torto aí do Sintonia. E é o seguinte, mano. No português claro aí, eu tô me manifestando como fã da série, entendeu? Que eu assisto a série aí, achei bala a série, mano. E acho que pra todos os moleques que moram na periferia aí, que assistiu, que viu, não querendo desmerecer ninguém, mas o personagem do Bronx, na minha opinião mesmo, é meu personagem favorito, mano. É o que mais representou nós, a maior representatividade periférica, falando assim, na forma de falar, na forma de pensar assim, foi o Bronx nessa série aí, tá ligado, mano? Então eu queria falar aí pro pessoal da série aí do Sintonia, em nome de todos os fãs da série, vocês reconsiderar, mano, pensar duas vezes. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que resultou o pessoal aí a chegar nessa conclusão aí, tá ligado? Mas se eu falar pra vocês aí é isso, mano, reconsiderar que querendo ou não o cara vai fazer mal falta na série, tio, vai mudar pra caralho a série, entendeu? Se o cara não voltar, nem sei se eu vou assistir, que eu vou falar pra você, mano. Foi o irmão mais bala ali da série ali falar pra você. Então reconsidera, mano. Entendeu? Porque tá ligado, o bagulho nós é fã, nós quer ver o cara aí atuando, tio. Que o cara é monstro. Certo? Coloca o cara aí, mano. Fazendo favor, hein. Vou colocar também, mano, a MC Drica, tá ligado? Uma das rainhas do funk aí, que é estourada. Mano, a Drica é estourada, não tem discussão. Pega a visão que ela falou aí. Pra dar um salve aí pro meu mano Bronx, certo? Que eu tô do seu lado, certo, Bronx? Acho uma injustiça que fizeram aí com você. Tiraram mais um sonho aí de um moleque de periferia, tá ligado? Que é sempre assim, nos dá depois tira como se a gente não fosse nada. Tô chateada porque também fiquei chateado. Pra quem não sabe, eu ia participar do Sintonia, tá ligado? Só não participei porque, como todos sabem, eu não sou de produtora nenhuma. Sou da parte mesmo sozinha junto com o meu empresário. Eles fizeram fazer, tipo, os testezinhos lá deles, tudo mais, reunião. Pra no final eles falarem que eu só ia ser aceita se eu fechasse contrato com eles, tá ligado? Família, só tô me manifestando aqui porque se eu já fiquei chateada e eu nem tinha participado ainda, nem tinha entrado, imagina pra uma pessoa que já tinha participado, que já tinha entrado, que aposto com todas as minhas forças que ele tava dependendo disso, tá ligado? E eu acho que todo mundo tem que saber da verdade, e essa é a verdade aí, entendeu? Bronx, estou com você, entendo o quanto isso é ruim, o quanto você tá se sentindo mal por ter perdido essa oportunidade, porque não fazer uma mega oportunidade. E é isso, certo? Um grande beijo no seu coração, que Deus possa confortar você e que venha próximas oportunidades para nós, umas próximas portas serão abertas. Já vai deixando as opiniões, rapaziada. Eu quero que vocês deixem as opiniões de vocês tudo nos comentários, pra gente ir dissertando, trocando uma ideia, tá ligado?
Agora, rapaziada, eu vou trazer o posicionamento final aí, JP, tá ligado? O JP falou por que que ele saiu, né? Então pega a visão. E aí, Bronx, firmeza? Tô aqui na gravação. Não ia nem falar nada, mas você falou que se eu te trombasse não era pra eu ficar com cara de cu. A cara que eu te trombar vai ser a mesma que eu tô aqui, certo? Outra, para de ficar falando mal da série, para de ficar falando mal dos caras, porque geral sabe o que você fez, tá ligado? E não sei se você leu seu contrato, né? Quando você assinou aí com a série, lá tava escrito que você tinha que estar disponível todos os dias pro projeto, a partir do momento que você assinou o contrato. Então furou uma parte de ensaio, não quis fazer os testes de Covid, furou um monte de teste. Como é que os caras vão deixar você trampar no bagulho, caralho? E é isso aí que os caras tá falando mesmo, é um dos personagens mais da hora que tinha na série, mas por falta de responsabilidade acabou perdendo o trampo. Não adianta botar a culpa nos caras, mano. Ele foi uma vez só que avisou. Quantos ensaios que não veio aqui que era pra você estar que você não tava? Vamos trampar direito, caralho. E a hora que você quiser me trombar, tá tudo certo também. Nós se conhecemos, não é de hoje, caralho. Tá tudo tranquilo. Só vamos contar as verdades. Igual você fala na série, chega na transparência, é isso aí que você tem que fazer. Agora vem falar que eu não tô contente com essa participação na série? Se liga, caralho. Quantas vezes não trocou ideia na filmagem? Só que é um bagulho que você errou e persistiu no erro. E o bagulho tem consequência, certo? Não adianta tentar achar um culpado. E se quiser confirmar o resumo, pergunta pra qualquer um do elenco. Até pra galera do núcleo dele que gravava com ele lá, da parte das ideias, o comportamento do cara, pergunta lá. Puta, você acha que nós não queria você na série, caralho? Todo mundo merece a segunda chance também, tá ligado? Se voltar, amém. Progresso pra você sempre. Mas é isso aí que eu falei, tá ligado? O bagulho tem que ser esclarecido, mano. Tem uma parte de bica aqui falando, não, você falou mal do cara, não quer o cara na série. Lógico que não queria o cara na série, cara. Como eu falei, o personagem dele foi monstro mesmo. Você não tem nem o que falar, tá ligado? Só que é um bagulho que infelizmente não depende de nós, mano. É um bagulho que tem que resolver ele é a empresa. E é isso aí, só deu um salve pra esclarecer mesmo. Lembrando vocês, família, faltam apenas um dia. Amanhã, lançamento JP e Thierry da música Se Eu Fosse Tão Ruim Assim. Daquele jeitão, falei pra vocês, isso aí explodiu antes de lançar, família. Amanhã, certo? Meio-dia, lança lá no canal da Condizila, JP e Thierry. Veja bem, acabei de ver o stories aqui do JP aqui, certo, mano? Um cara aí fora da postura dele aí, certo, mano? Fora de conduta, porque primeiramente você nem andou nas vielas comigo na quebrada, depois que saiu a série, certo, mano? Agora se você tá colocando a carapuça na sua cabeça aí, tá pra você, parceiro, infelizmente, falou, mano? E as paradas aí da série aí, Tuta, eu tenho meu corre, meu dia a dia, falou? Eu não vivo na vida mansa que nem você não, parceiro. Você ganhou foi direito de imagem, várias paradas aí, eu não tô justificando essas paradas não, entendeu? Eu tô justificando aí, parceiro, que eles falaram pra mim que eu podia fazer meu corre, cumprir a minha agenda, falou, meu truta? Então eu posso cumprir a minha agenda dos meus trabalhos, falou? Porque eles não tinham data permitida pra poder voltar a gravação, falou, parceiro? Eu tava acompanhando os ensaios sim, tava fazendo até onde que tava chegando pra mim, certo, mano? Os outros tá falando, a carapuça serviu pra você, parceiro? Certo, mano? Infelizmente, coloca ela e sai andando, Tuta. Que não foi você que colou comigo na favela no dia a dia quando a série saiu, não. Foi pra quem colou no dia a dia aí, entendeu, meu Tuta? Então, rapaziadinha, o vídeo de hoje é esse. Eu trouxe informações de que alguns funkeiros falaram sobre a saída do Bronx, tá ligado? Da série Sintonia. E eu queria que vocês deixassem as opiniões de vocês nos comentários. E se você viu esse vídeo e gostou, tá ligado? Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e pode compartilhar pra todo mundo, valeu? É nóis, minha tropa!